Meu nome é Aline Soriano Pereira, eu tenho 37 anos, eu sou biomédica, sou funcionária pública e atualmente estou terminando o curso de tecnologia em informação. Eu sou Gisele, eu tenho 40 anos, sou confeiteira e no momento estudo terapia emocional. Meu nome é Marcos Paulino da Silva, tenho 35 anos, trabalho como auxiliar de perito contábil, né, num escritório de contabilidade que realiza cálculos judiciais. Eu sou o Caio, tenho 20 anos, sou deficiente intelectual e algumas outras coisinhas a mais. Eu sou Bernadette de Fátima de Deus Ritz. Sou mãe do Caio Henrique. Eu recebi o diagnóstico recentemente, foi por minha escolha, eu quis saber um pouco mais, porque eu já tinha recebido uma orientação que eu tinha traços de autismo, do espectro, e era importante. Receber um laudo, né, na época eu tinha 35 anos, foi bem desafiador. Mas depois dos testes, depois da entrevista e passar pela consulta médica, veio positivo e de princípio eu fiquei assustada. Para mim foi um pouco mais tranquilo receber esse diagnóstico. Passei por um psiquiatra, né, depois ele me encaminhou para um neuropsicólogo. E esse neuropsicólogo, foi só umas 2 sessões, eu acho, né, que ele fez comigo, ele já deu o diagnóstico de autismo, né. Eu fiquei um pouco sem base, porque não conhecia nenhum autista adulto, então foi difícil para poder não só aceitar, quanto me reconhecer enquanto autista, né. Porque a gente é muito normal para ser autista, mas também é autista demais para ser normal. 3 anos e meio, mais ou menos. Veio o TDAH, né, aí veio o TOD, por volta dos 10, 11 anos. E a esquizofrenia veio nessa fase aí, dos 9, 10 anos, por aí. E o último que veio, que é o autismo, que é o eles falam hoje que foi camuflado devido às outras patologias. Desde muito pequena eu pulei algumas etapas, como por exemplo engatinhar, alinhava os brinquedos, não gostava que as pessoas mexessem nas minhas coisas, então era muito metódica em algumas coisas. Bom, eu comecei a ler bem cedo, né, com 3 anos, mas eu tinha algumas dificuldades sociais, né, de conversar com outras pessoas, assim. Desde sempre as interações sociais elas me causavam muito cansaço, muita dor de cabeça, muita tontura. Mas foi mais difícil na fase da introdução na escola, ali por volta da primeira série, porque eu não me adaptava à sala de aula, e eu não sabia o motivo, só que eu tinha crises nervosas, muito choro, e não conseguia me comunicar, não conseguia interagir, então foi bem desafiador essa fase de ir para a escola, de começar ali o processo de aprendizado, né. Na escola também um período conturbado, porque ali as crianças estão fazendo barulho, o sinal está tocando, tem alguém cortando a grama lá fora, tem carro passando, tem gente buzinando, então assim, são muitos estímulos, né. Ninguém gostava de ficar perto de mim e tal. O pessoal via eu, aí já falava: "Ó, o menino louco ali, tá vindo e tal". Aí eu não conseguia ficar perto de ninguém. Precisei de um suporte e eu tive, graças a Deus eu falo, porque não teria nem porque eu não tinha laudo na época, né, mas eu tive a ajuda de uma pessoa conhecida que estudava, pra ser magistério na época, né, e ela me ajudou ali nas primeiras aulas, ela me acompanhava, ficava comigo, então foi o suporte que eu tive na época. Foi o que facilitou ali minha introdução na escola nesse primeiro ano. Então assim, antes do diagnóstico eu passava muito mal, eu não entendia o que estava acontecendo, eu tinha muita crise, eu tinha crise em escola, eu tinha crise no mercado, eu tinha crise numa festa, então eu saía, me comportava igual as outras crianças, né, igual os adolescentes ou igual outros adultos. Então depois do diagnóstico você tem um entendimento maior sobre a situação, então você aprende a lidar com o autismo, você aprende a lidar com as crises também, porque as crises vão existir, mesmo depois do seu diagnóstico, as crises elas vão existir, uma hora ou outra, a gente tem uma crise, né, um desligamento, ou a gente tem uma crise mais agressiva. Logo após o meu diagnóstico, né, as coisas sobre o autismo elas ficam mais claras, né, as características, o jeito de encarar o mundo sendo autista, né. Então quando eu conheci o Marcos,
eu vi que ele me encantou, assim, o jeito dele, e aí nesse encantamento eu fui vendo que ele tinha várias características, e aí eu falei: "Olha, acho que é bom você procurar, né, uma ajuda, essas coisas que você está me comentando, isso aí tem muita cara do autismo, né, talvez a resposta que você procura, né, talvez seja o autismo, mas pode ser outros transtornos, né, até como o TDAH, poderia ser também uma superdotação. Então, assim, a gente que autista, a gente sabe algumas características, mas só um profissional que vai poder avaliar. Como eu já convivia já com a minha noiva, que também é autista, foi um pouco mais fácil para mim, porque ela já me explicava sobre autismo, né, sobre as características. Então isso já me meio que preparou, assim, para quando eu recebi o diagnóstico, né. Às vezes a pessoa acha que não é importante saber, porque já viveu até agora, então vida que segue, vamos seguir assim. Toda pessoa que recebeu o diagnóstico tardio de autismo, ela vai ter alguns desafios. O primeiro desafio é poder explicar para as pessoas por que que ela foi atrás desse diagnóstico, o que levou, porque muitas vezes parte do autista a suspeita. Olha, por que que você, depois de tanto tempo, quer um diagnóstico? Mas eu falo que depois que eu recebi o diagnóstico, ficou mais leve para mim, porque eu vivia muito em função de agradar as pessoas, eu às vezes passava por cima daquilo que eu necessitava, só para não dizer um não ali, para não decepcionar alguém, para tentar interagir, me forçava a me encaixar de um jeito que não encaixava, né. Então depois que eu recebi o laudo, agora eu sei, eu me respeito, eu tenho orientação, né, claro, eu faço terapia, eu faço acompanhamento. A medicação principalmente, Deus também, muito Deus, e meus pais me ajudando toda vez, não desistindo de mim, e meu meus médicos também. Né? Eu faço terapia também, direcionada agora, né, para lidar com os desafios, né, desse diagnóstico do autismo. A terapia me ajudou a conhecer meus limites, a lidar melhor com essas situações, né. Tanto a terapia individual que eu faço, quanto a terapia em grupo, né. Mas isso foi libertador. Hoje eu consigo, assim, em vez de eu retroceder, ou talvez, se a pessoa não interage, se a pessoa de repente não toma uma medicação correta, não faz terapia, ela pode ir piorando o quadro dela, né. Então eu sou grata, porque eu quero me manter ali no nível 1, tendo a minha liberdade, conseguindo fazer as coisas, cuidando da minha filha, do meu lar, enfim, trabalhando, né, mas devido a esse acompanhamento, a essa ajuda que eu tô tendo de pessoas especialistas, né, no autismo em adultos. Hoje eu aceito melhor, eu consigo fazer as coisas, eu consigo conversar com as pessoas, consigo, como é que fala, ajudar as pessoas na medida do possível. E isso também, meus pais se orgulham muito também. Hoje em dia, realmente tem bastante coisa para autistas, só que mais para crianças autistas, né. Então parece que não tem autista adulto, né, assim, parece que deixa de ser autista quando cresce, né. Que ainda existe falta de conhecimento, falta de informação, e acho, assim, que as pessoas poderiam dedicar um pouquinho mais a esse conhecimento, porque tem muito autista adulto. Estamos aí entre as pessoas, às vezes imperceptível, falta também a questão, assim, de respeito, né, igual eu mencionei para você o dia que a gente se conheceu, que eu estava com um cordão, né, para me identificar, porque eu sei que se eu ficar muito tempo em um ambiente que no momento que eu não estou bem, eu posso ter crises nervosas, e isso vai me prejudicar. Mas tem pessoas que tiram sarro, que não acreditam, que invalida, né, o laudo. Então, assim, seria muito bom se as pessoas buscassem conhecer melhor sobre isso, entender que é um espectro, então não é todo mundo igual, é muito diversificado, né, tem aquele que vai olhar no olho, tem aquele que vai fugir do olhar, tem um que vai se comunicar bastante, o outro já não vai interagir tanto. Somos pessoas diferentes, mas que precisam ter, né, tem uma limitação, então precisa ter o respeito, precisa ter, o entendimento. Seria muito bom se a sociedade buscasse conhecer melhor. A gente tem muita dificuldade depois que assume um diagnóstico, né, a gente acaba sendo julgado muitas vezes, né, por querer um benefício, embora não tenha benefício em ser autista, né, que fique bem claro, a gente não tem nenhum benefício, a gente tem alguns programas, algumas, condições, né, mais apropriadas,
Mas o benefício que todo mundo fala, né, do adulto, por que que o adulto foi procurar? Qual o benefício? Gente, não existe. É autoconhecimento, justamente só isso, né. E eu percebo muito, assim, às vezes a pessoa tem uma certa estranheza, né, em relação ao autismo, porque fala: "Ah, mas você tá conversando, você trabalha, você tem uma vida social, por que que você é autista?". Então toda vez eu tenho que ficar me explicando, isso é a parte mais cansativa. Não desista de você mesmo, o autistas principalmente, ou pessoas com deficiência, conversarem mais com seus pais, porque sem eles vocês não são nada. A gente não é nada. Nunca deixe que alguém despreze, pise no teu filho. Enfrenta, não importa quem seja. Procure estudar, porque o conhecimento é tudo. Leia bastante, quando tudo que se trata de autismo, tudo que se trata do teu filho, problemas diagnósticos do teu filho, corre atrás do direito dele. Eu diria para procurar ajuda, procurar suporte, né, procurar profissionais que trabalham nessa área, psicólogos, psiquiatras, procurar se existe alguma terapia para autistas, né, ou uma terapia coletiva, individual na sua cidade, um grupo de suporte, né, não se isolar, procurar contato com outros autistas também para se entender, né, Eu queria deixar um sentimento de que a gente é muito importante, né, na sociedade, na vida, que a gente não é inferior a ninguém. Pelo contrário, muitos são pessoas fantásticas, né, eu tive um conhecimento maior de autismo e pessoas que se destacaram muito, né, nas suas profissões, na sua interação, no seu desenvolvimento. Então, assim, nunca se sinta inferior a ninguém, né, somos pessoas, somos humanos, precisamos ser respeitados, precisamos ser amados, então é bom a gente ter a rede de apoio, ter bons amigos, né, boa interação, respeitar os momentos que a gente precisa ficar em repouso ou em caverninha, né, que eu costumo falar, ficar mais retido e buscar ajuda com autoconhecimento, para as famílias continuarem dando suporte, né, aqueles que acham que não é importante sim, porque essa pessoa, ela vai se sentir mais capacitada, ela vai se sentir mais encorajada a realizar as coisas, né, não vai ficar com o sentimento de: "Ah, eu sou uma pessoa deficiente e não posso fazer", pelo contrário, né, a gente está buscando melhorar a cada dia. Então, tanto para o autismo adulto, né, em especial, como para a família. Tudo é possível, vale a pena a gente buscar ajuda, conhecimento, e vale a pena a gente também se admirar como ser vivo, né, como pessoas que somos.